Olá, meus irmãos, aqui é o pastor Alberto Seiruoc. É um prazer poder entrar mais uma vez na sua casa e compartilharmos juntos dessa alegria de estarmos cultuando a Deus, exaltando o seu nome e podermos compartilhar esta palavra. Quero convidá-lo, neste momento, a abrir a sua Bíblia no texto de Salmo, capítulo 30, versículo de número 5. Que diz assim: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu sei que nós temos enfrentado muitos momentos difíceis, desse período de confinamento. Tenho tido notícias que muitas pessoas têm tido crises de ansiedade, pânico, insegurança, e até mesmo as estatísticas têm mostrado que o número de problemas emocionais aumentou cerca de 30% da população. É um sentimento que as pessoas muitas vezes não sabem de onde vem, como surge isso dentro da pessoa, como o seu coração passa a ter essas palpitações, como a sua mente, a sua alma se tornam inquietados por tudo aquilo que está acontecendo. Normalmente, essas crises, elas aumentam quando vai chegando a noite. E quando chega a noite, parece que essa noite se torna interminável. Sentimentos de insegurança, medo, reprovação, punição, sentimento de culpa, um sofrimento, uma angústia muito grande. E as pessoas começam a se sentir incapazes, sofrem perdas, perdem as suas forças, não conseguem administrar o seu tempo, perdem o emprego, o dinheiro acaba e as coisas vão piorando cada vez mais. Parece que a noite não termina. Mas o que o salmista está dizendo é o seguinte: no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E é sobre isso que eu quero meditar com você agora. Pensar um pouco a respeito da preocupação, das perdas, da desilusão, de portas, por exemplo, que se fecharam na nossa vida. Eu quero dizer a você o seguinte: não pare onde você está. Se não deu certo, continue caminhando. Se as coisas deram errada, tente de novo. E de novo. E tente outra vez. E se os seus sonhos foram por água abaixo, continue sonhando. Se as coisas não saíram do seu jeito, é preciso que você continue caminhando, continue orando, continue aguardando, continue buscando, continue sonhando os seus sonhos. A vida não acabou. É uma noite que você está passando. É um choro que está sendo chorado durante a noite. Mas a esperança é que a alegria, ela vem pela manhã. Eu quero então trazer algumas lições para a nossa reflexão neste momento. Em primeiro lugar, eu quero dizer que as nossas aflições nos fazem lembrar de Deus. Isso mesmo, as nossas aflições nos fazem lembrar de Deus. É comum nos momentos de alegria, felicidade, onde você não tem problema algum, nós nos esquecermos de Deus. Foi o que aconteceu com Davi. Davi, quando escreveu o Salmo 30, ele estava passando por um momento de angústia, mas ele sabia por que ele estava sofrendo isso. Tanto que no versículo de número 6, ele diz assim: agora, quanto a mim, eu disse na minha prosperidade, nunca serei movido. Ele havia chegado ao trono, ele havia conquistado poder, riqueza, ele tinha todas as coisas em suas mãos.
e ele se tornou orgulhoso, ficou espiritualmente relaxado e se esqueceu de Deus. Deus então permite que as aflições recaiam sobre Davi. Ele passa a sofrer aflições, perseguições, se sente desamparado. E ele chora a Deus. E ele reconhece que ele havia deixado os caminhos do Senhor. Então, quando Davi se sentia seguro, satisfeito, estabelecido nesse período de prosperidade, Deus simplesmente interveio, deixando Davi experimentar um pouco desse seu orgulho, onde esse orgulho o levaria. Mas Deus não estava fazendo isso porque Deus queria derrubá-lo, queria destruir, que Deus era contrário à vida de Davi. Não, Deus simplesmente estava utilizando essas coisas para fazer com que Davi pudesse crescer mais, para que Davi pudesse sair dessa experiência fortalecido. Isso está muito alinhado, por exemplo, àquilo que Tiago, na sua carta, diz no capítulo 1, versículos 2 a 4, quando ele diz assim: considerem pura alegria, meus irmãos e irmãs, sempre que vocês enfrentarem alguma provação. Provações de vários tipos, porque vocês sabem que a provação produz a fé produz a perseverança, e a perseverança, ela vai amadurecer você, vai te deixar mais completo, sem faltar nada. Então Deus, Ele permite as aflições, para que nós possamos nos lembrar dele. E nesses momentos de aflição, quando nós nos sentimos angustiados, quando nós nos sentimos tristes, abatidos, esse momento parece que não termina. É um momento em que a noite chega e nós caímos em lágrimas, pranteamos, choramos. O importante nessa experiência é que você entenda que, ainda que você esteja sofrendo porque você se esqueceu de Deus ou porque alguma coisa você se desviou dos caminhos do Senhor, eu quero que você entenda que Deus está atento às nossas aflições. Davi experimentou na sua vida muitas mágoas, mas também experimentou o favor de Deus. Ele escreveu naquele salmo a sua própria experiência com Deus, sabendo que qualquer dor, qualquer luta, qualquer ansiedade que ele enfrentava na vida, tudo isso era temporário. E que Deus estava atento às suas orações. Davi chorava, buscava a Deus e Deus ouvia. Davi chorava, buscava a Deus e Deus estava ali sempre atendendo às suas orações. Então, nas noites mais sombrias da vida, nos momentos mais desesperados da vida de Davi, ele clamou ao Senhor e Deus o respondeu. Todas as vezes que Davi clamou, Deus respondeu. Deus está atento às nossas orações. Vamos ver uma passagem bíblica bastante interessante que eu gostaria de compartilhar com você, que se encontra em Lucas capítulo 8. Essa passagem, ela fala de um homem chamado Jairo. Lá em Lucas capítulo 8 diz assim: e eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, e estava à morte, e indo ele, apertava-o a multidão. Ora, quem conhece a passagem bíblica, sabe que nessa história existe um outro contexto. Enquanto Jesus estava ali, realizando os seus ensinos, curando pessoas, Jairo chega e faz o seu pedido a Jesus. Prostra-se aos pés de Jesus e roga-lhe que entrasse na sua casa, porque ela
tinha uma filha e essa filha estava quase à morte. Estava quase morrendo. Só que havia muitas pessoas apertando Jesus e uma mulher tocou Jesus. Jesus parou e ainda curou esta mulher. E diz o texto que, estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Ou seja, Jairo foi lá fazer o pedido a Jesus para buscar essa ajuda para o seu sofrimento, quando chega uma pessoa e diz: sua filha morreu, não incomodes o mestre. O que aconteceu? Diz o texto: Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salva. Não temas, crê somente e será salva. Jesus estava atento àquilo que estava acontecendo com Jairo. Havia uma multidão, Jesus estava realizando uma conversa, uma cura com uma mulher que tinha uma hemorragia há muitos anos. Quando alguém conversa com Jairo, mas Jesus também estava atento àquilo que Jairo estava recebendo de notícias negativas naquela hora. Deus está atento às nossas necessidades. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe da sua necessidade. Entrando em casa, a ninguém deixou entrar senão a Pedro, e a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. Então Jesus e essas 5 pessoas diz: e todos choravam e pranteavam, porque não havia solução, eles não viam mais solução. Então eles choravam e pranteavam. E Jesus disse: não choreis, não choreis. Não está morta, mas dorme. E observe que o texto diz que as pessoas riam-se dele, sabendo que estava morta. Ou seja, eles tinham a certeza no seu choro que não havia solução. Mas Jesus, ele é o Senhor da vida. Ele tem a solução para todos os nossos problemas. Aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. E ainda que eu esteja dizendo isso para você agora, você lá no seu coração esteja como aquelas pranteadoras dizendo: mas no meu caso não tem solução, no meu caso não tem jeito. Ouça as palavras de Jesus, quando ele diz: não temas, crê somente. E diz o texto: mas ele, pondo-os todos fora e pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. Ele simplesmente disse para ela: levanta-te. E o seu espírito voltou e ela logo se levantou. Essa é a forma como Deus age nas nossas necessidades, nos nossos problemas. Deus está atento às nossas aflições. Ele está prestando atenção na sua vida. Ele sabe o que você está passando. Lembre-se, em terceiro lugar, que os problemas têm uma natureza transitória. E a natureza transitória dos problemas é justamente com a chegada da alegria. Ou seja, a chegada da alegria mostra que todos esses problemas, eles vão passar. Davi havia experimentado isso. Ele experimentou tantos altos e baixos na sua vida, como pastor de ovelhas, como matador de gigantes, como herói popular, como guerreiro e até mesmo como fugitivo, exilado, porque ele fugiu do rei Saul. Ele sabia que podia confiar em Deus, que aqueles problemas que ele estava passando, Deus sempre estaria atento e que esses problemas passariam.
Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele muitas vezes desviou o seu olhar de Deus. Mas quando ele manteve os seus olhos na direção do Senhor, nos tempos difíceis, na angústia, na frustração, Deus foi fiel a Davi. Davi levantou a sua voz para louvar a Deus. E o Salmo 30 é exatamente isso. Mostra a aflição, mas também mostra a solução dos problemas. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Essa passagem bíblica, ela vai nos conectar com algo bastante interessante. Ela vai nos conectar com a morte e a ressurreição de Cristo. É claro que Davi, ele não estava falando exatamente sobre a morte e a crucificação de Cristo. Mas nós podemos fazer essa conexão com esse momento. Para os discípulos de Cristo, a morte de Jesus Cristo foi uma tragédia. Eles haviam sofrido um golpe muito grande. Jesus morreu na cruz. Eles viram Jesus realizar muitos milagres. Eles viram Jesus realizar muitas coisas. Eles tinham confiança, eles tinham fé, eles tinham esperança num futuro. Mas Jesus havia acabado de ser morto numa cruz. E com certeza, eles sabiam que eles seriam os próximos a morrer. Então o medo dominou o coração dos discípulos logo após a morte de Cristo. Eles se trancaram dentro de casa, portas fechadas, para que ninguém fosse lá incomodá-los. Eles se isolaram com medo. E esse medo dominou a vida dos discípulos nos momentos que seguiram a morte de Jesus. E aquele Jesus que realizara milagres, aquele Jesus, por que ele não se salvou? Será que ele realmente era quem ele disse que era? Será que eles estavam seguindo a pessoa errada? Vejam, muitas dúvidas surgiram na mente e no coração daqueles homens. E eles estavam reunidos naquela sala. O que aconteceria a seguir? O que eles poderiam esperar se Jesus havia sido morto? Sem esperança, receosos, confusos, sozinhos, totalmente amedrontados. Era uma noite escura para a alma daqueles discípulos. E certamente essas emoções estavam dominando os seus corações. Eles não haviam compreendido ainda a plenitude do poder de Cristo. Eles não haviam entendido ainda o alcance daquilo que Jesus havia realizado lá na cruz. Eles não sabiam o poder de Jesus, tanto nos céus quanto na terra. Ainda hoje, nós também ficamos sem a compreensão desse poder e do plano de Deus para a vida do homem, para as nossas próprias vidas. E nós ficamos com medo, nós ficamos cheios de dúvidas, a ansiedade toma conta de nós, o desespero, e nós nos tornamos cada vez mais debilitados. Lembre-se, a ressurreição de Cristo trouxe uma nova dimensão na vida desses discípulos. Eles achavam que tudo estava acabado lá na cruz, mas a luz brilhou, um novo dia surgiu, Cristo ressuscitou e seus corações se encheram de esperança, cheios de fé, a ponto deles saírem para pregar o Evangelho a tantas pessoas. Eram perseguidos, eram torturados, mas estavam firmes na fé, porque agora eles sabiam
Quem era Jesus? Ele está vivo. Ele está vivo. E essa luz brilhou no seu coração. A noite passou, o dia chegou para a vida dos discípulos. E eles se encheram de fé. Lembre-se, nenhuma noite dura para sempre. O sol sempre nascerá. Não importa o que aconteça. Nós temos um amanhecer que está vindo aí. A bênção vem. O favor de Deus está chegando. O Pai está trabalhando para nos abençoar. Deus está agindo aqui neste mundo para nos fortalecer, para nos libertar, para nos ajudar, para ajudar seus filhos. Davi havia experimentado isso. Por isso ele disse: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela chegará pela manhã. Eu sei que a vida pode não ser perfeita. Eu sei que a nossa vida, ela pode trazer muitas dores. Nem sempre ela é confortável do jeito que nós gostaríamos que fosse. Mas todos os servos de Deus do passado, eles passaram por alguma aflição, passaram por alguma dor. Também tiveram medos, também tiveram incertezas. Mas eles sabiam, Deus está conosco. Ele trabalha para nós, Ele trabalha em nós. E podemos sentir essa esperança, podemos sentir essa fé. Se você está se sentindo desencorajado neste momento, se você está se sentindo aflito, perturbado, incapaz, se você agora não está vendo a luz por causa da escuridão da noite, eu quero dizer a você aquilo que o profeta Jeremias disse no capítulo 17, versículos 7 e 8. Ele disse: bem-aventurado os que confiam no Senhor e fizeram do Senhor a sua esperança e a sua confiança. Por quê? Porque você será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas. As suas raízes, elas atingem profundamente a terra e conseguem alcançar as águas. Jeremias ainda diz: tais árvores não serão incomodadas pelo calor ou preocupadas com longos meses de seca, porque as suas raízes conseguem alcançar a água. E Jeremias diz mais ainda, ele diz: as suas folhas permanecem verdes e nunca param de produzir frutas. O Salmo 1 diz que o homem que teme, que confia no Senhor, será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Quando você está plantado junto a ribeiros de águas, você sabe que você pode buscar e confiar em Deus. E não importa a seca que passe, não importa o que aconteça à sua volta, você continuará firme na sua jornada. Davi, então, ele diz lá no final do Salmo 30 que o seu pano de saco, ele simplesmente foi desatado, foi abandonado. E Deus o cingiu de alegria, para que ele pudesse cantar glórias e louvores ao Senhor. É exatamente isso que Deus faz na nossa vida. No entanto, nós precisamos entender quem Deus realmente é. Lembre-se do que Ele fez no passado. Lembre-se do que Ele pode fazer no presente. Imagine aquele mesmo Jesus que curou multidões, que abençoou vidas, que ressuscitou os mortos. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está atuante na nossa vida. Se você está passando por um momento difícil agora, se você sofreu perdas de um ente querido,
lembre-se que todas as coisas são dirigidas por Deus. Que o choro pode durar uma noite, mas um grito de alegria vem pela manhã. E essa alegria é a mesma alegria que os discípulos tiveram quando Jesus ressuscitou. Ele transformou a tristeza em alegria. Aquilo que era uma tragédia lá na cruz foi anulado pela alegria da ressurreição de Cristo. Então qualquer dor, qualquer luta, qualquer medo que você esteja enfrentando agora, eu quero dizer que isso pode ser anulado na esperança que você tem em Cristo Jesus. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos fez nascer de novo para uma esperança viva através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É isso que acontece na nossa vida. Eu quero então dizer a você que amanhã virá. O sol vai nascer na sua vida. Confie em Deus. Acredite nele. O choro, ele vai passar. A noite vai passar. E amanhã ela surgirá para cada um de nós. Lembre-se, a alegria chega pela manhã. E essa manhã já está chegando para cada um de nós. Jeremias disse: Bendito o homem que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. É isso que acontece na nossa vida. Se a tristeza tomou conta do seu coração, se o medo e a angústia, a insegurança estão dominando a sua vida, se as suas noites são de lágrimas, eu quero te dizer agora que amanhã ela virá. E que quando ela chegar, Deus estará abençoando a sua vida com uma alegria. Uma alegria infinita, indescritível. Uma alegria que vem de Deus. E quando essa luz começar a brilhar, não do lado de fora, mas dentro de você, é porque essa manhã ela chegou na sua vida. Que neste momento você possa buscar a Deus e deixar que essa alegria tome conta do seu coração. Que Deus abençoe a sua vida, que a noite escura que você está passando passe o mais rápido possível. Que você mantenha a fé e a confiança em Deus, tirando o medo e a incerteza. Que você veja o rosto de Deus na sua vida e que em todos os momentos você possa encontrá-lo e fortalecer a sua esperança nas promessas do Senhor, nas promessas de um novo amanhecer na sua vida. Que esse amanhecer seja lindo, que este amanhecer que já está a caminho possa chegar trazendo alegria em seu coração. Eu quero orar por você neste momento. Eu quero que você agora faça esta oração. Ore a Deus, pedindo a Ele, dizendo: Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, enche o meu coração de toda alegria e paz. Enche o meu coração de esperança. Encha o meu coração de fé. Eu confio em Ti e sinto que a noite já está passando e amanhã está chegando agora na minha vida. Peça a Deus, diga a Ele: Senhor, faça a minha alma transbordar de esperança,
Faça minha alma transbordar de alegria, pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Faça essa oração. Você fez essa oração? Então eu quero orar por você neste momento, para que Deus continue te abençoar, guardar e proteger. Feche seus olhos, eleve seu pensamento a Deus, continue pensando no Senhor, se lembrando do seu grande poder, da sua infinita misericórdia, imaginando como Ele pode tocar o seu coração neste momento. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós queremos te agradecer por mais um dia que Tu nos destes. E agora, Senhor, se houver alguém nos ouvindo, participando deste culto, desta mensagem, cujo coração esteja tomado de angústia, tristeza, medo, ansiedade, nós te suplicamos que a Tua mão poderosa venha até esse coração e arranque esses sentimentos negativos e coloque dentro deles a fé, a confiança, o amor, a esperança. E toda tristeza seja removida e a alegria seja colocada. E que neste momento a luz da manhã possa brilhar nessas vidas, nesses corações, dando paz, tranquilidade e esperança. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero deixar para você então, para a nossa finalização, esse versículo da Palavra de Deus, de Romanos capítulo 15, versículo 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo, ou seja, de toda alegria e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Fique com Deus, que Deus te abençoe e te guarde. Amém.